Olá, galera do sétimo ano, tudo bom? Professora Anideise aqui novamente. Dessa vez, esse vídeo é para que a gente possa fazer a correção daquela lição, daquelas 12 questões que eu pedi para vocês, da lição 11 do livro do Aprova Brasil. Então, pegue o livro de vocês, certo? Do Aprova Brasil, que vocês responderam. Quem não respondeu, pause esse vídeo, vá responder, mande para mim, ainda dá tempo, certo? O ruim é não fazer, então, se não fez, tem tempo agora, vá lá, pega o livro, responde, né, a partir da página 72 no livro do Aprova Brasil, e aí vai respondendo as 12 questões que tem nessa lição, ok? Então, se você está aqui, é porque você respondeu o exercício e vai agora acompanhar essa correção. Porque é na correção, como eu já disse a vocês em outros vídeos, que vocês vão percebendo o que erraram, por que erraram. E a gente vai trabalhando a interpretação desse texto, trabalhando o gênero textual, que eu trabalhei com vocês semana passada, que foi o relato pessoal, que é o gênero dessa lição. Então, mãos à obra, vamos lá. Bom, começando, todas as questões que foram pedidas para vocês responderem nessa lição dizem respeito a um único texto, que se chama O Alívio de Compartilhar. Esse é o título do texto. E aí, o autor, né, que é a pessoa que está compartilhando um momento da sua experiência de vida, ele fala sobre, desde sua infância, as suas paixões, a questão do teatro, né, das artes de forma geral, a descoberta da diabetes, o alívio de compartilhar a descoberta dessa doença com as pessoas que ele gosta. E aí, por isso um relato pessoal, como eu disse na semana passada, né? Ele, o próprio autor, está contando, relatando algo pessoal, algo da vida dele. E aí essa primeira questão, que é uma habilidade que a gente precisa reconhecer e ter na nossa mente sempre na hora de ler, é aquela em que a gente identifica o tema do texto. De novo, tema não é a mesma coisa que título, tá, gente? O título do texto é o alívio de compartilhar, mas o tema do texto, o tema é o do que se fala. Então, se fala sobre a vida, sobre as experiências na infância e na adolescência do nosso narrador-personagem, da pessoa que está ali contando, relatando a sua história, que é o Carlos. Então, essa seria a resposta da primeira questão, certo? Qual é o tema abordado, qual é o assunto trazido nesse texto? É a vida mesmo, a experiência, a parte da infância e da adolescência desse nosso autor, certo? Então, memorizem isso, não esqueçam mais. Título é o nome que dá ao texto, esse alívio de compartilhar. Tema vai ser o assunto. Qual é o assunto, no geral, abordado no texto? Então, no geral, o texto fala sobre a vida, principalmente a infância e a adolescência do autor. Ok? Vamos para a próxima. Enquanto a primeira questão pedia para que a gente identificasse o tema do texto, na segunda, a habilidade aqui requerida é aquela em que a gente identifica uma informação implícita. O que seria uma informação implícita? É uma informação escondida, que não está diretamente dita, mas pelo que é dito, a gente consegue entender. E aí, na segunda questão, eu vou ler porque tem um trecho do texto para a gente analisar. Ó. Nesse trecho, então, eu me lembro muito de passeios pela cidade, parando em museus. A gente foi ver uma exposição no Tomi Otake, uma vez de bicicleta, e foi muito legal. O que o leitor pode inferir sobre a expressão destacada, sobre esse Tomi Otake? O que é que se pode inferir? O que é que você pode deduzir? O que é esse Tomi Otake? Tá vendo que as duas palavras estão escritas em letra maiúscula, inicia com letra maiúscula, então é o nome específico de um lugar. O texto todo é preciso levar em conta para a gente entender. Ele fala que já foi lembra de ter ido a diversos museus, a diversas exposições. E aí depois ele diz que lembra de ter ido a uma exposição no Tomi Otake. Exposição é quando a gente expõe. E normalmente numa galeria ou no museu há uma exposição, onde as pessoas expõem peças, no caso do museu, expõem peças antigas. E como ele estava falando de museus, certo? Ele continuou, e aí agora é um nome específico. Esse Tomi Otake, não precisa nem saber, porque eu nem sei onde é também. Mas pela ideia ali desse trecho, né, desse período, a gente consegue deduzir, e é isso que é inferir, consegue deduzir que esse nome aí destacado é o nome de um museu.
já que era disso que ele estava falando. Vê como, às vezes, para interpretar um texto, não é só interpretar o que está escrito ali, literalmente. É preciso ir além. Aquilo que não está dito diretamente, mas o texto vai deixando pistas. E isso são habilidades que um leitor mais experiente precisa adquirir. E é isso que eu quero que vocês sejam, leitores mais experientes. Certo? Então, esse termo aí destacado, tome ou take, ou take, não sei a pronúncia, é um museu. Pela lógica, pela dedução, é um museu. Ok? Vamos para a próxima. A terceira questão já não vou dizer oposto, mas é paralelo à segunda questão, que pedia para a gente identificar informações implícitas, escondidas. Nessa daí são informações explícitas mesmo, vocês têm que tirar do próprio texto para colocar aí. O texto, ele fala na segunda questão que o texto tem muitas marcas de primeira pessoa. Por quê? Como eu disse a vocês, quando expliquei sobre o gênero, relato pessoal, então é a própria pessoa contando. Então é claro que vão ter várias marcações de pessoa, né, de primeira pessoa. E aí ela pede na terceira questão para que vocês só transcrevam alguns dessas marcações, algumas dessas palavras. Então, tem verbos como morei, lembro, que estão na primeira pessoa, que é exemplo disso. Só existem duas classes gramaticais que flexionam em pessoa, que tem pessoas, né, as três pessoas do discurso. Seria o verbo e o pronome. Então, de verbo vocês podem colocar morei, lembro. De pronomes, meu, minha, são exemplos, né, eu, são exemplos de palavras que têm marcas de pessoa, nesse caso da primeira pessoa. Então é bem explícito mesmo, é só lá e buscar no texto qual é essa marca e levar essas palavras para a terceira questão, certo? Então, a ideia da correção aqui, que eu espero que vocês estejam entendendo, é não só de dizer qual é a resposta correta para vocês, mas por que a resposta correta, de onde a gente tira essa informação, como dá para chegar nisso. Por isso é importante esse momento, que a gente assista ao vídeo, que a gente consiga acompanhar a correção, porque é uma forma de a gente saber até por que errou, por que não conseguiu responder, certo? Então vamos para a próxima. A quarta questão estabelece como, por exemplo, recursos linguísticos, né, da gramática, como pronomes, como o caso de primeiras pessoas, como algumas marcas linguísticas, elas significam. Eu utilizo com um contexto, eu utilizo com um propósito. E é um tipo de questão que me ajuda a fazer vocês entenderem, pelo menos eu espero, o quanto a gramática pode nos ajudar na hora da leitura. Então, aquele assunto de gramática, que às vezes é tão exaustivo, ele tem um propósito e ele pode nos ajudar a ler melhor e a escrever melhor. E aí, nessa quarta questão, pergunta por que nesse texto há tantas marcas de primeira pessoa. Por que o narrador, o autor, ele escolhe falar tanto em primeira pessoa, como a gente viu na outra questão. Quem assistiu ao vídeo que eu expliquei rapidamente o que era um relato pessoal, conseguiu facilmente responder essa questão. É porque justamente é a característica do gênero. É um relato pessoal. Então, se ele está falando dele mesmo, qual é a pessoa que ele vai usar? A primeira pessoa. Porque a primeira pessoa do discurso é aquela pessoa que enuncia, que participa do que fala. Então, se ele está contando a própria história, a própria experiência, então ele tem que narrar, contar essa experiência em primeira pessoa, porque ele se inclui nela. É dele que ele está falando, certo? Então, é característico do gênero, porque é um relato pessoal, e como é pessoal, ele mesmo conta a própria história. Por isso tem que ser em primeira pessoa. Então, perceba como noções de gramática aqui nos ajudam a entender essa parte, essa característica do gênero, e faz sentido para esse objetivo que o gênero relato pessoal traz. Ok? Prosseguindo. A quinta questão já é um pouquinho mais aprofundada, certo? Requer uma habilidade um pouco mais madura de um leitor, que é aquela habilidade de separar o que é parte principal do que é parte secundária, uma parte que vem em segundo lugar do texto, certo? Um texto ele vai ter várias informações, algumas que são importantíssimas, que são as principais do texto, e as outras são aquelas coadjuvantes, aquelas que ajudam a chegar nele, mas que não são tão importantes. Então, a quinta questão pergunta qual é a parte principal desse texto, que parte é a parte que realmente a gente culmina nesse relato pessoal,
seria justamente a parte em que ele fala da doença dele, né? Não só que ele descobre que tem diabetes e para ele foi um momento terrível, mas aí o alívio, né? Por isso que o texto se chama alívio de compartilhar, porque a partir do momento que ele mostra que compartilhou com a professora e depois com seus colegas, ele se sentiu mais aliviado, ele se sentiu menos chocado, menos triste por conta do diagnóstico da doença. Então, o título vai nos ajudar a responder essa quinta questão, é alívio de compartilhar. Então, ele, a partir do compartilhamento, a partir do debate, de falar, de relatar essa experiência específica, foi que ele conseguiu conviver melhor com a doença, aceitar melhor o fato de ter essa doença. Então, essa é a informação mais importante, é a parte principal do texto, quando ele relata, quando ele fala sobre a doença dele, a diabetes, ok? Vamos para a próxima. A sexta aqui tem a mesma habilidade da quarta questão, né? Questões gramaticais que vão nos ajudar a interpretar. Pergunta aí que se mudasse o foco narrativo, se mudasse a narração de primeira pessoa, como está nesse relato, para terceira pessoa, ele lembrou, ele disse, ele fez, mudaria a noção do texto? Haveria alguma mudança de sentido mesmo no geral do texto? Sim, haveria, mesmo que a história fosse a mesma, mas o foco narrativo, quer dizer, em quem foca a narração, muda. Quem melhor do que a gente mesmo para saber da nossa história, o que a gente pensou, o que a gente sentiu? Outra pessoa, que é a narração em terceira pessoa, ela visualiza aquela cena. Então, ela deduz a partir do que ela visualiza, mas ela não tem noção de tudo que conhece, de tudo que se passa na cabeça dessa pessoa, né? Então, a diferença de foco narrativo, a diferença de narração alteraria o sentido aqui, certo? Não o sentido dos fatos que dá para ver, mas os detalhes que fazem um relato pessoal ser um relato pessoal. Porque só a gente mesmo é que sabe o que sentiu na hora, né? Normalmente a gente não mostra tudo para as pessoas. Então, só a gente sabe o que está aqui na nossa mente. Então, quando se narra em primeira pessoa e conta o que pensou, o que sentiu, a narração ela é mais completa. A gente entende de forma geral melhor do que na narração na terceira pessoa. Ok? Vamos para a próxima. A sétima questão pede uma habilidade muito importante. Não sei se vocês já pararam para se deparar, para perceber, se vocês leem, que às vezes quando vocês leem um texto, vocês se deparam com palavras ou expressões que vocês nunca leram, nunca ouviram, e por isso mesmo não sabem o significado. Mas, a partir do texto, do contexto, de onde aquela palavra está, você consegue deduzir. E aí, às vezes, a gente consegue fazer isso, né? Inferir, deduzir o significado de uma palavra ou de uma expressão pelo contexto, por onde ele está. E aí tem um trecho, né, na sétima questão, e tem a expressão divisor de águas, que aquele momento foi um divisor de águas para ele. Então, esse divisor de águas é uma expressão que a gente chama de expressão idiomática, que é, se você separar as duas palavras e identificar o significado de cada uma delas, não vai ser o sentido. Aquilo não foi algo que dividiu literalmente a água. Usa-se essa expressão divisor de águas para dizer que foi um momento de ruptura, que dividiu. Existe um antes e um depois. A sua vida era monótona e aconteceu alguma coisa que dividiu, que fez uma mudança significativa. No caso dele, ir àquela peça, ir para aquele grupo de teatro foi um divisor de águas na vida dele. Ou seja, foi uma mudança, foi uma quebra no que ele vivia, no que acontecia na vida dele. Então, quando se usa divisor de águas, é isso. É quebrar, fazer uma ruptura na narrativa, fazer uma ruptura na sua vida, num determinado momento, fazendo com que aquilo que aconteceu determine o antes daquilo e o depois daquilo. Certo? Então, por exemplo, alguém que se apaixona e aí a vida dela ela pensa na sua vida agora, antes de conhecer e se apaixonar por essa pessoa e depois dessa pessoa. Então, a ação de conhecer e se apaixonar por ela foi um divisor de águas. Eu usei um exemplo simples, mas cada um vai ter um exemplo diferente. No nosso caso, aqui do relato pessoal, o exemplo do divisor de águas foi entrar nesse grupo, foi conhecer as artes e se aprofundar nisso.
certo? Então, a expressão divisor de águas tem esse significado, ok? Vamos para a próxima, tá já acabando. A 8ª questão trabalha essa questão de causa e consequência. Ou seja, pergunta aí, o fato de o autor relatar, compartilhar a sua vida, especialmente essa parte da doença, da diabetes, foi para ele algo positivo ou negativo? E por quê? Então, a gente vai analisar, né? A resposta não está diretamente explícita no texto, mas há uma relação aí de causa e consequência que faz a gente estabelecer essa resposta, que seria positivo. Por que positivo? Porque ele diz que fica aliviado. O título do texto é justamente esse, o alívio de compartilhar. Então, ele fica aliviado. Se fica aliviado é porque é positivo. Alívio é uma sensação positiva. Então, ele fica aliviado por ter feito esse compartilhamento, por ter compartilhado. Então, a resposta seria de positivo, justamente porque ele diz no texto que se sente aliviado por isso, certo? Vamos para a 9ª. A 9ª questão nós já respondemos aqui quando falamos das marcas de primeira pessoa, né? Por que o autor utiliza tanto a palavra eu no texto? Justamente porque é um relato pessoal, já falamos sobre isso. O autor fala sobre ele mesmo. Ele é o personagem, a história é dele, então ele conta essa história em primeira pessoa, usando o eu, certo? A 10ª questão, a gente já vai trabalhar com algumas marcas aí de informalidade. O que seriam informações ou expressões informais? Existem 2 formas de se expressar usando a língua portuguesa. Existe uma linguagem formal, existe uma linguagem informal. A formal é aquele tipo de linguagem onde a gente se policia mais, né, tem mais cuidado, não é falada de qualquer jeito em todo lugar. E a informal é aquela despreocupada que a gente fala com os nossos amigos, com a nossa família, que não tem muita preocupação quanto a regras gramaticais, contanto que haja comunicação. E aí a 10ª questão pede para que vocês coloquem aí algumas palavras que expressam essa linguagem informal no texto. E aí, claro, o que eu vou responder aqui são sugestões, certo? Porque você poderia identificar outras. Então, na marca da escrita e na forma como é feito, a gente pode colocar o legal, nessa parte, legal, não sei o quê. Esse adjetivo aí marca uma informação mais informal. A forma de reduzir a preposição para por pra ou pro são exemplos de linguagem informal, porque na linguagem formal é para e para o, não tem pra e pro, certo? E aí existe a palavra agente, né? Aliás, a expressão agente, a separado gente, porque formalmente seria mais adequado nós. Então, são algumas sugestões de expressões e palavras que demonstram a informalidade, né? Uma linguagem mais informal, né? Como se fosse uma conversa entre o locutor, que é o autor, o narrador do texto, e o interlocutor, que somos nós, os leitores. Ok? Faltam só mais 2. A 11ª questão é um trabalho de coesão textual, né? É um trabalho que eu já fiz com vocês e quem participou das aulas conseguiu de forma mais fácil responder. Tem um trecho aí retirado do texto e pede como é que você reescreveria esse trecho, sem repetir, repetindo o mínimo possível as palavras. Aí o trecho é: no último ano, a gente adaptou textos de um escritor que eu adoro, que é o Caio Fernando de Abreu, que é um escritor brasileiro. Então tem aí escritor e que, muito, né? De que forma a gente pode reescrever isso aí, ó? Deixa eu olhar para ele. No último ano, pode manter, a gente adaptou textos de um escritor brasileiro que eu adoro. Já tira a parte que é escritor brasileiro lá no final, né? De um escritor brasileiro que eu adoro. Aí, vírgula, o Caio Fernando de Abreu. E aí, depois da vírgula, só coloca o nome dele. Então, evitou aquele tanto de que, evitou a palavra escritor 2 vezes e ficou um texto mais limpo, mais direto, certo? Essa é a proposta dessa 11ª questão. Vamos para a última agora. Essa 12ª questão é bem pessoal, né? Para fechar a lição de relato pessoal. De acordo com o que você analisou, do que você respondeu nessa lição sobre esse texto, qual é a finalidade? Cada gênero textual tem uma finalidade, quer dizer o quê? Eu escrevo esse texto para quê?
Então, eu escolho, se eu quero escrever um texto para falar sobre a minha vida, eu vou escolher o gênero tal, que nesse caso é um relato pessoal ou um diário. Então, cada gênero textual vai ter uma finalidade, um objetivo, um para quê. E aí, para que serve? A gente discutiu bastante sobre isso durante essa correção aqui. Para que serve um relato pessoal? Para o autor desse texto que nós lemos, serviu como uma forma de compartilhar, também de trazer um sentimento bom, positivo, de alívio. Então, o relato pessoal serve para que você possa contar, relatar, narrar sobre sua vida, sobre experiências, sobre situações específicas que você viveu, que nesse caso o autor viveu. Então, se você quer relatar sobre algo que aconteceu na sua vida, sobre uma experiência sua, você utiliza o gênero relato pessoal. Né? Quando você chega, por exemplo, se eu pedisse para vocês agora contarem ou escreverem como está sendo essa pandemia para você? Me diga uma experiência, algo que você viveu, que viveu por conta dessa pandemia. E aí você contasse algo que aconteceu com você, com a sua, que diretamente com você e sua família. Isso seria um relato pessoal. Você utilizaria muito a primeira pessoa, muito adjetivo, para relatar, para contar essa sua experiência, o que você viveu e vive nesse momento. Certo? Então, a finalidade do texto, do gênero textual é essa. É, de fato, contar, compartilhar alguma coisa que aconteceu na sua vida pessoal. Ok? Espero que com essa correção tenha dado para tirar as dúvidas, tenha dado para vocês entenderem no geral o gênero, certo? Infelizmente, nem sempre dá para fazer isso com todos. A ideia seria que vocês respondessem e a gente conseguisse manter essa correção dessa forma. Mas nem sempre é possível, certo? Espero que tenham assistido, que tenham marcado lá. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado, ok? Até a próxima.